Mas antes da gente falar exatamente do seu sucesso, eu queria saber como foi o começo. Qual foi a primeira corrida? Quem te inspirou a praticar a primeira corrida? Quem que falou, pô, pega um tênis aí, Luiz, e vamos correr? Conta o início aí pra gente. Eu sempre fui muito do esporte, então desde criança eu já passei por diversos esportes, então já joguei tênis, já fui de academia, já joguei futebol, joguei muito futebol, até uns 20 anos, vai. E já pedalei também, então teve uma época que eu comecei foi quando eu entrei na auditoria, eu parei com tudo, fiquei acho que 1 ano sem fazer nada. E aí eu comecei a sentir muita falta disso, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Comecei a pedalar, comprei uma bicicleta, comecei a pedalar de final de semana. Lazer total. Total. Não tinha nem noção do que era nada de rendimento, de nada. E não gostava de correr. Uhum. Não gostava, abominava corrida. Você achava que o quê? Não tinha valor? Não achava contribuía? Chato? Chato. Entendi. Chato. E aí, numa das empresas que eu passei, ela patrocinava a maratona de revezamento Pão de Açúcar. Legal, que é muito famosa, né? Sim, ela acho que é a corrida mais famosa que a gente tem aqui, que foi a pioneira. Legal. Da corrida de rua. E aí essa empresa patrocinava e eles falaram, quem quiser correr, é só montar uma equipe e passar o nome pra gente, ou individual, ou em dupla, ou em trio, tanto faz. E passar, falei, tá bom. E aí o pessoal andava com um grupinho, e aí um belo dia, o cara chegou pra mim e falou, olha, a gente vai correr a maratona de revezamento, Pão de Açúcar. A gente fez um time com 8 pessoas, cada um vai correr 5 km. Falei, pô, legal. Falei, então, aí você tá no meio. Eu falei, mas peraí, eu não corro? Não, mas você tá no meio, aqui ninguém corre. Vamos lá, você tem 2 meses pra correr. Surpresa total. Total. Você já passou no RH e falou, tô Quase fora, isso, né? Quase isso. Falei, bom, tá bom, era junho, julho, a corrida em setembro. E aí eu falei, vamos ver o que é, como é que é isso daí, né? Aí da minha cabeça mesmo, comecei a correr 3 vezes na semana, o máximo que eu aguentava. Sem instrução nenhuma. Nenhuma. Legal. O que eu aguentava, que era 1 km na época. Corria 1 e via lá onde é que dava. Aí comecei a ir 1,5, 2, 3, olhando pelo Google ali. Pô, eu fui até aqui e voltei e deu 1,500, vai. Aí em 1 mês eu consegui fazer 5K a distância. Caramba, se desenvolveu bem em 1 mês. Sim. Foi bom, agora que eu consegui fazer a distância, vamos ver quanto tempo eu tô levando. Eu levava 35, 36, 34. E aí no dia da prova, a gente foi fazer revezamento. Só eu treinava. Naquela equipe, só eu que treinei, que levei a sério o desafio ali. E aí era uma equipe de 8. 7 pessoas foram e um cara faltou. E aí um amigo nosso da equipe, que tava capitaneando lá, ele trouxe um cara pra correr com a gente. Ele falou, eu trouxe um amigo meu, que o cara é maratonista. O cara corre, o cara vai correr pé nas costas, 5K. Ele correu 10, né? Ele correu a dele e mais o do cara que faltou. Eu falei, porra, que legal, né? E o cara usava uma camiseta amarela. Eu lembro até hoje. MPR. Eu falei, pô, que legal. O cara é bom mesmo, né? E passou. Eu continuei correndo. Dali pra frente eu não parei mais. Mas sempre da minha cabeça. Ah, não, hoje eu vou fazer 2 treinos na semana. 10, 8. E no final de semana eu faço um pouquinho a mais. Isso há quantos anos atrás? 2010. 2010, 14 anos atrás. Isso aí. Legal. E aí comecei a fazer da minha cabeça e tal. Aí comecei a entrar em provas. Com pouco tempo comecei a fazer 10 km. Aí fui fazer 15, 16. Até que eu fiz uma meia maratona. Que eu achei que era ali o ápice. Eu falei, não vou conseguir correr mais que isso, né? Depois que você começou a meia maratona, veio o quê? Depois de 1, 2 anos? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Legal. Então, nesse período de 12 meses, você correu várias corridas, pelo menos umas 4 aí. Ah, não, mas logo que você começa, você acaba fica empolgado. Você acaba consumindo tudo que tá vindo. Entendi. Então eu corria tipo 1, 2 por mês, assim. Legal. E tem no Brasil bastante corrida, então.
Existem... Hoje sim. Hoje sim. Na época, você encontrava 1 ou 2 por mês. Certo. Hoje você encontra, falando de Brasil, umas 10 por final de semana. Caramba, meu. Teve um boom nos últimos anos de corrida de rua. Virou um business, talvez. Total. Entendi. Total. Tanto que hoje é muito explorado isso, é muito caro. Mas hoje você acha a corrida do trigo, a corrida do café, a corrida do Joãozinho da esquina. Entendi. Então você tem mercado para todo mundo hoje. Legal. E aí as grandes marcas também, que são as marcas que vendem, né, pro mundo fitness, certamente estão lá, né? Estou Sim. falando estão lá porque eu não sou desse mundo, você sabe disso, né? Sim. Hoje a Nike é muito forte, ela tem uma corrida própria. A New Balance tem algumas também no Brasil. A Adidas chegou a ter, mas acho que hoje não tem mais. Mas elas patrocinam maratonas mundiais. Entendi. Hoje. Fatalmente elas estão pelo mundo aí muito forte. Legal. Muito mais forte que aqui no Brasil. Ou seja, o sujeito que quer começar como você começou é um esporte barato. O sujeito precisa talvez de um tênis de boa qualidade e ele pode começar sozinho como você começou. Sim, até a página 2, sim. Até a página 2, que é quando ele começa a ver essa abundância de corridas disponíveis. Exatamente. E aí ele vai começar a se empolgar. Aí começa a ter um investimento maior. Exatamente, porque aí o cara vai começar a levar um pouquinho mais a sério o esporte, ele vai ver que ele precisa de um tênis mais tecnológico ali. Certo. Bom, aí é o tênis. Aí para ele conseguir treinar direitinho, marcar tempo, etc, vai precisar de um relógio. Uhum. É mais um investimento. Pô, e aí ele não vai ficar lá treinando da cabeça dele o tempo inteiro. Ele vai procurar um profissional. Aí é um treinador, uma assessoria esportiva. Então é mais um investimento. Depois de tudo isso, ele vai querer investir na alimentação dele, porque ele sabe que ele não vai conseguir evoluir muito se ele continuar comendo errado. A performance, ela tá muito alinhada com a alimentação do sujeito. Também. Com a alimentação, com o treino, com mindset. Você pode pegar tudo um conjunto aí que você vai chegar numa coisa chamada performance. O mindset que você... Quando você diz mindset, então isso quer dizer que existem questões físicas, mas questões mentais. Se o sujeito não tiver Com certeza. preparado emocionalmente, olha, eu vou alcançar aquele resultado, ele não consegue avançar. Exatamente. Aquilo de você colocar na sua cabeça e falar, não, eu vou fazer isso e eu vou abrir mão do que for preciso para chegar nesse resultado. Entendi. Então vou parar de sair de sexta, vou diminuir o álcool. Não vou dizer parar de tomar álcool. Tem muita gente que para. Eu praticamente zero. Uhum. Mas você acaba diminuindo muito. Pô, você acaba diminuindo, você para de comer aquele Mac que você comia na semana. Aquele que eu gosto. Exato, exatamente. Tá bom. Aquela carne com aquela gordurinha ali, sabe? É que a gente vai almoçar, pessoal, e ele é regrado com alimentação. Então, eu tenho comido mais saudável, né? Mas não tem como convidar ele pra Mac, de jeito nenhum. Então. E aí você acaba abdicando disso. Pô, vamos sair? Puta, mas não vou poder sair, eu tenho treino amanhã cedo. Então você tem que abrir mão de bastante coisa. Pra você conseguir ter condições pra atingir aquele objetivo. Uhum. E durante a prova você tem que ter aquela cabeça de eu não vou desistir. Perfeito. Maratona, no caso, ela é muito mais mental do que física. É mesmo? Mas assim, uma maratona é 42 quilômetros? 42,195. Então, você já vê que tem até o 195. Esse 195 deve ser o mais difícil, né? Exatamente. Mas assim, dos seus 16 km, que você achou que era o ápice, até uma maratona, quanto tempo durou? Cara, minha primeira maratona eu corri com 2 anos. Com 2 anos. Sim. Entendi. 2 anos e meio, desculpa. E aí você já tinha uma assessoria, já tinha um treinador? Sim. Ou também foi na cabeça? Não. Quando eu comecei a fazer meia maratona, eu comecei a curiosamente, assim, comecei a ler mais, procurar e tal, dar uma de curioso bem. Eu comecei a ver que eu tinha que aumentar muito o volume de final de semana. Eu comecei a fazer uns intervalados, algumas coisas assim na semana. E de final de semana ia aumentando para 25, 30. E aí chegou uma hora e eu falei, meu, não é possível, tô fazendo alguma coisa errada.
eu não tô mais evoluindo, vou precisar de um treinador pra eu chegar nos 42. E aí, com 2 anos, eu entrei numa assessoria esportiva. Entendi. E essa assessoria, como você não tinha referências na área, pelo jeito, como é que você escolheu? Ou você já tinha desenvolvido ali um pool de pessoas que te orientaram qual que era a melhor assessoria? Não. Quando eu decidi que eu ia entrar numa assessoria, eu comecei a pesquisar quais existiam no mercado. Eu lembro que entrei em contato com umas 3, 4 e fui ouvindo. E aí essas 3, 4 eu escolhi de ver nas provas. Ah, pô, aquele cara, na época que eu comecei a correr, o cara que sempre ganhava as provas aqui no Brasil, as provas que eu entrava, era um cara que ele corria com uma bandana e um tênis de cada cor. Era um cara todo colorido, todo tatuado e tal, não sei o quê. E aí eu fui descobrir que esse cara era dono de uma assessoria. Eu falei, pô, é com ele que eu vou treinar. Marcou a imagem dele. Sim. E aí eu falei, pô, é com ele que eu vou treinar. E aí eu entrei, é o Adriano Bastos. Entrei, fiz a Maratona de São Paulo, com 6 meses de assessoria, mais ou menos. Eu já entrei falando pra ele, eu quero correr uma maratona. Eu quero correr a Disney no final do ano.